Ok, sétimo ano, vamos para continuar a resolução da nossa ficha, certo? Da ficha de recuperação. Se você ainda não pegou a ficha de recuperação, tá aqui embaixo o link para você baixar o PDF, certo? Mas vocês já receberam lá no grupo do WhatsApp, já receberam essa bendita ficha, certo? Então eu vou resolver agora duas questões que se assemelham, que são parecidas com as questões 11 a 13. Portanto, da ficha, as questões 11 a 13 serão respondidas agora. E eu vou trazer duas outras questões extras para o caso de a pergunta da prova não ser com inversamente proporcional. Então presta atenção, pelo amor de Deus. Presta atenção nesse vídeo. Usa este final de semana, hoje, sábado e amanhã, domingo, para fazer as questões da ficha. Não deixa para segunda-feira. Segunda-feira não vai ter tempo suficiente para rever tudo. Então faz isso durante o final de semana, ok? Vamos para as questões que vão permitir que vocês respondam da 11 a 13, certo? Olha só. Então a primeira questão diz o seguinte: 8 Minions conseguem construir uma nave em 6 dias. Quantos Minions são necessários para fazer a mesma nave em 2 dias? Aí vem a minha pergunta. Começa daí. Começa você perguntando quais são as grandezas envolvidas nessa questão. Grandezas são coisas que podem ser contadas, são coisas que podem ser medidas. A altura de alguém, o peso de alguém, o número de dias, o número de trabalhadores, o número de bolos, a quantidade de alguma coisa, a largura de alguma coisa, a altura de alguma coisa, tudo isso é grandeza. Grandeza é qualquer informação que pode ser contada ou medida. Eu tenho que saber quais são as duas grandezas que estão aqui. E as duas grandezas que estão aqui são bem simples. Olha só, eu tenho a quantidade de minions. Então, a primeira grandeza é a quantidade de minions. Vou botar aqui só minions. Pronto, minions é uma grandeza. E aqui o número de dias. Pronto, o número de dias. Tem uma outra grandeza aqui, que é o número de naves, certo? Só que o número de naves não muda de um caso para o outro. Veja, quantos minions são necessários para fazer a mesma nave? Então, como não mudou, eu não botei aqui uma nave e depois 3, então eu não preciso me preocupar com a grandeza nave. A grandeza nave, a quantidade de naves, eu não preciso me preocupar. Então, ela não me preocupa. Certo? Então, eu tenho duas grandezas. Ok. A segunda preocupação agora é saber o seguinte. Vou pedir para você olhar para mim. A segunda preocupação agora é saber se eu colocar mais minions para trabalhar, vai levar mais dias ou vai levar menos dias? Ora, se eu colocar mais minions para trabalhar, vai levar menos dias. Vai ser mais rápido concluir a nave. Não é verdade? Mais trabalhadores, menos dias eu vou gastar. Se eu tiver menos trabalhadores, eu vou gastar mais dias. Então veja que as duas grandezas, elas seguem caminhos diferentes. Se uma cresce, a outra cai. Se uma cai, a outra cresce. Então elas são grandezas inversamente proporcionais. Eu preciso saber isso. Quando eu for resolver uma questão dessa na prova, eu preciso saber quais são as grandezas envolvidas e se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Duas coisas eu preciso saber antes de começar a resolver a questão. Primeiro, quais são as grandezas envolvidas? Segundo, elas crescem juntas, caem juntas ou não? Ou elas crescem para fazer a outra descer e se uma descer, a outra sobe? Como eu sei que uma cresce e a outra desce, essa aqui são inversamente proporcionais. Então vamos fazer a questão com base nisso, né? Então eu já sei que as grandezas são minions e dias. Eu vou fazer uma tabela. Lá vai a minha tabela. Eu vou colocar aqui as grandezas em colunas diferentes. Veja só.
Aqui eu vou colocar minions. E aqui eu vou colocar dias. Pronto. E vou preencher com os dados. Os primeiros dados contam que 8 minions conseguem construir uma nave em 6 dias. A pergunta é, quantos minions, ou seja, o X está aqui, conseguem construir a mesma nave em 2 dias? Certo? Então, olha o que eu vou precisar fazer agora. Eu vou precisar saber se existe uma relação de multiplicação ou de divisão aqui. Então, eu vou começar a fazer a análise do 6 para o 2, que são os dois números que eu tenho. Do 6 para o 2, o que aconteceu? Do 6 para o 2, aconteceu que dividiu por 3. Certo? E o que eu vou fazer do lado de cá? O que eu vou fazer do lado de cá? Você pode pensar, eu vou dividir por 3 também. Não, não. Por quê? Porque a gente viu que se o número de minions sobe, o número de dias desce. Se o número de minions desce, o número de dias sobe. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Ó, elas são inversamente proporcionais. Então, aqui eu vou repetir o 3, mas eu vou trocar o sinal. Não é divisão, é multiplicação. Então, eu vou precisar de 8 vezes 3 minions. Eu vou precisar de 24 minions trabalhando para fazer uma nave. Então, veja que coisa interessante, veja, ao descobrir as grandezas, eu faço a organização das grandezas na tabela. Eu sei quais são as grandezas, eu organizo na tabela. Eu tenho que descobrir se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, então eu vou só me preocupar em trocar o sinal. Trocar o sinal. E aí eu descubro rapidamente. Faço a verificação de se existe alguma relação de divisão ou de multiplicação. Quando eu fizer essa relação, eu troco o sinal do lado de cá e descubro quantos minions eu preciso para que a nave seja construída em 2 dias. Ok? Beleza, vamos para a próxima. A próxima questão vai ser feita do mesmo jeito, certo? Do mesmo jeito. Olha só. 10 formigas conseguem construir um formigueiro em 14 dias. Se apenas 2 formigas estiverem trabalhando, quantos dias elas concluem um formigueiro? Então vamos lá. Quais são as grandezas que tem aqui? A quantidade de formigas. Então, a quantidade de formigas. A quantidade de formigueiros. E a quantidade de dias. Pronto, eu tenho aqui 3 grandezas. As formigas mudaram, ok. Os dias são o que eu estou perguntando, eles devem mudar também, ok. Mas o formigueiro continua 1. Um formigueiro. Então, a gente não vai precisar usar a grandeza formigueiro, porque ela não mudou, então ela não vai me ajudar. Deixa aí, certo? A gente só vai precisar fazer o jogo entre formigas e dias. Pronto, lá vamos nós, construímos a tabela, certo? Construímos a tabela. E vamos colocar os nomes das grandezas. Na primeira coluna, formigas, na segunda coluna, dias. Certo? Então, a primeira linha diz que 10 formigas, elas vão levar 14 dias para construir um formigueiro. Na outra pergunta, na outra parte, no outro exemplo, 2 formigas vão concluir em quantos dias? Montou a tabela. Nós sabemos, vocês já analisaram isso,
que o quê? Se a gente tiver mais formigas, significa que vai levar menos dias. Se a gente tem menos formigas, vai levar com certeza mais dias para terminar. Então significa que as duas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Então, se elas são inversamente proporcionais, funciona do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito que a gente viu, veja. De 10 para 2. De 10 para 2, você divide por 5. O que aconteceu foi que de 10 para 2 formigas, teve uma divisão por 5. Certo? Então, significa que de 14 para x, tem que ter uma multiplicação por 5. Elas são inversamente proporcionais. Então, o sinal troca. Certo? 14 vezes 5. 14 vezes 5. Não sei quanto é, João. Não tem problema. A gente chama isso aqui, ó, de montar a multiplicação. Uma coisa que vocês já fazem desde o terceiro ano. 14 vezes 5. 5 vezes 4, 20. Sobe 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 70. Pronto. Então, serão gastos 70 dias se se apenas houver 2 formigas no formigueiro. Tranquilo, fácil, não tem o que fazer, é só saber quais são as grandezas e se elas são direta ou inversamente proporcionais. Bora lá. Isso aqui é exatamente um exemplo das 3 próximas questões, das questões 11, 12 e 13. Elas se resolvem assim, vocês vão resolver elas assim. O que eu vou mostrar agora, então, aí eu vou dizer, se você já quer resolver, vá resolver agora. Dê pause nesse vídeo e vá resolver, certo? E se quiser, não volta nem para assistir, porque o que eu vou mostrar agora é caso elas não sejam inversamente proporcionais. Eu vou mostrar agora o exemplo se na sua prova de recuperação eles não fizerem inversamente, se eles fizerem diretamente. Então o que eu vou mostrar a partir de agora é isso que eu mostrei, só que em outro caso, o caso das diretamente proporcionais, certo? Eu sugiro que você fique até o final do vídeo. Vai levar mais uns 8 minutos, talvez, 4, não sei. Fica até o final do vídeo. Mas se não quiser logo responder as questões, vai lá, responde as 3 questões, volta e assiste o resto do vídeo, ok? Então, dê pausa agora. Voltamos, vamos resolver agora os outros 2 casos, certo? Bora lá, a próxima diz isso. 3 torneiras conseguem encher 12 baldes em 1 hora. Quantas torneiras conseguem encher 28 baldes no mesmo tempo? Então, olha só. Primeira coisa, lembre-se sempre quais são as grandezas. Primeira grandeza, o número de torneiras. Ok? Então, o número de torneiras é uma grandeza. Segunda grandeza, a quantidade de baldes. Ok, a quantidade de baldes é uma grandeza. Terceira grandeza, a quantidade de horas. Horas. Então, eu tenho aqui torneiras, baldes e horas. Quantas torneiras, torneiras vai mudar, porque a pergunta é quantas torneiras, conseguem encher em 28 baldes. Conseguem encher 28 baldes. Então, torneira mudou, baldes mudou. No mesmo tempo, o tempo não mudou. Ou seja, 1 hora não mudou, a gente não precisa usar a hora na tabela, certo? Bora lá, bora fazer a tabela. Vamos fazer a nossa tabela aqui, com as 2 grandezas que importam. Torneiras e baldes. Pronto, torneiras e baldes. Agora vem a minha pergunta. Vou apagar rapidamente aqui para aparecer para você. Veja, se eu coloco mais torneiras para encher, eu consigo encher mais baldes em 1 hora ou consigo encher menos baldes em 1 hora? Se eu colocar mais torneiras, eu vou conseguir encher mais baldes. Não é não? É claro. Sei lá, 10 torneiras funcionando, eu vou conseguir colocar mais baldes para encher, certo? Se eu colocar menos torneiras para encher, eu vou encher menos baldes ou vou encher mais baldes?
eu vou encher menos torneiras, menos baldes. Claro. Então essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Não inversamente. Diretamente proporcionais. E aí, a gente vai ver como resolver, obviamente, né? Olha só. Se elas são diretamente proporcionais, então vamos fazer os números, vamos escrever os números aqui, certo? 3 torneiras conseguem encher 12 baldes. Quantas torneiras conseguem encher 28 baldes? Então, quantas torneiras conseguem encher 28 baldes? Perceba, deixa eu ver, João, vamos fazer aqui, vamos ver se eu consigo achar um processo multiplicativo aqui. Certo? De 12 para 28, eu multiplico por quanto? Não tem. 12 vezes 2 dá 24. 12 para 28 não tem um número, não daria um número exato, tá? Daria o número 2,3333333 aqui. Mas não é isso que eu quero. Quando nós sabemos que ela é diretamente proporcional, a gente pode usar isso aqui, por exemplo, vezes alguma coisa, e usar aqui vezes a mesma coisa. O sinal é o mesmo. Eu poderia fazer isso, mas uma das coisas que a diretamente proporcional nos dá é que a gente pode fazer a comparação entre os laterais. A gente não precisa fazer a comparação com o de cima com o de baixo. Na diretamente proporcional, eu posso fazer a comparação assim. Se eu achar isso, facilita a minha vida. Então veja só, de 3 para 12 tem que multiplicar por 4. Então, de x para 28 tem que multiplicar por 4. Qual é o número que multiplicado por 4 dá 28? Ah, João, não lembro na tabuada. Então você faz isso. Então você procura fazer a operação inversa dividindo por 4. Porque o número que for multiplicado por 4 para dar 28 é 28 dividido por 4. 28 dividido por 4 é 7. Certo? Então o nosso x é 7. Portanto, 7 torneiras encheriam 28 baldes em 1 hora. A gente só pode usar esse cálculo aqui, a gente só pode usar essa comparação na lateral, se for na diretamente proporcional. Certo? Portanto, 7. Tá? Bora lá, para terminar, a última do exemplo aqui. Quatro máquinas conseguem fabricar 500 peças em um dia. Quantas peças serão construídas por 20 máquinas em um dia? Certo? Então lá vai, de novo. Quais são as grandezas envolvidas? O número de máquinas, o número de peças e o número de dias. Então, máquinas, peças e dias são as 3 grandezas envolvidas. Quantas peças, ou seja, o número de peças vai mudar, então ele está na jogada, serão construídas por 20 máquinas mudou, em um dia. O dia não mudou. Um dia. Então, essa grandeza a gente não vai usar. Certo? Aí a gente tem a tabela. E a tabela contém máquinas e peças. Certo? No primeiro exemplo, a gente tem 4 máquinas, 500 peças. No segundo exemplo, nós temos 20 máquinas e X peças. Certo? Pergunta, de novo, né? Se o número de máquinas subir, você acha que o número de peças sobe ou desce? Ora, o número de peças construídas vai subir. Se o número de máquinas cai, o número de peças construídas em um dia também cai. Então, elas são diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais.
Aí eu já consigo ver uma relação de multiplicação aqui, ó. Entre o 4 e o 20, eu consigo ver que multiplicou por 5. Então, entre o 500 e o x, tem que multiplicar por 5. Veja, o sinal é multiplicação. O sinal é multiplicação. É igual, é a mesma coisa porque elas são diretamente proporcionais. Se elas fossem inversamente proporcionais, a gente trocaria, como a gente viu nos dois primeiros exemplos. Então, o meu x vai ser 500 vezes 5. Vamos lembrar? 500 vezes 5. Já que tem um número com 2 zeros, vamos guardar esses 2 zeros para depois. Vamos guardar esses 2 zeros para depois. Eu vou fazer aqui de novo. 500 vezes 5. 500 vezes 5. O que é que eu vou fazer? Eu vou guardar esses zeros, deixa esses zeros aqui, eu vou guardar esses zeros para depois. Eu faço 5 vezes 5, você sabe que dá 25. Aí eu pego e boto esses zeros aqui embaixo. Pronto, resolveu. 2.500. 2.500 é o número de peças que 20 máquinas vão construir em um dia. Ok? Pronto. Com isso a gente se livra dessas questões e vocês vão, se não fizeram ainda, vão fazer as questões agora. Daqui a pouco eu trago da 14 em diante. Ok? Abraço. Até daqui a pouco. Faça neste final de semana. Não deixe de fazer.